Bom dia, família. Bom dia, meninos. Vamos às orientações das atividades de História do PET, Plano de Estudo Tutorado, volume 4, do quarto ano, da segunda semana. Na segunda semana, nós vamos falar sobre o período Neolítico. Neolítico. Neo significa novo. Lítico significa pedra. Então, novo, pedra, pedra nova, ou a pedra polida. Olha, com a aparição da agricultura, e eles começaram a entender que poderia domesticar animais, aí, com esse cultivo da terra para conseguir alimentos, eles deixavam de ser nômades, né? Eles deixaram de ficar andando, né? Mudando de lugar, e passaram a ser sedentários. Eles não precisavam mais se mover para procurar alimento. Tinha tudo o que precisava para sobreviver na sua própria aldeia, porque aí ele tinha a agricultura, eles plantavam, e eles tinham os animais que também davam alimento para eles. Aí construíam suas casas perto de lugares que eram férteis, que tinham água, né? Porque eles precisavam dar água para beber, eles precisavam dar água para dar água aos animais, para a planta. Então a água é muito importante. Geralmente toda cidade ela foi construída perto de onde tem água, né? Em abundância. E a população começa a aumentar. Nessa época surge também a roda. E isso foi muito importante, porque eles começaram, para a agricultura, a existência da roda foi muito importante, porque eles começaram a fazer, né, os pequenos carrinhos que eles poderiam fazer o transporte dos alimentos, né? E eles aprenderam também o tear, fazer tear é tecer panos, só que naquela época não é o pano que existe igual hoje, né, gente? Era pano feito de cipós, e aí depois eles foram melhorando, né, e aprendendo, cada dia mais aperfeiçoando. Nessa época, né, já vai terminar o período neolítico e começar o período a idade dos metais, né, dos metais preciosos. Esses metais, que na época, né, os metais eles perceberam que era bem melhor de trabalhar do que as pedras. O metal era mais resistente, o metal durava mais, né, e era mais forte também. Então começou a surgir o cobre, o bronze, né, depois veio o ferro, e eles começaram a fazer o uso disso, né. E com esse desenvolvimento, né, os primeiros estados começaram a surgir, né? Começou a população sempre aumentando, porque eles ficavam num lugar só, né? E aí começou já o tempo da pré-história, que essa pré-história, né, que veio aí, já começa a escrita, que aparece o uso da escrita. Eles aprendem, começam a aprender, né, sobre a escrita, foi nesse período dos metais, né, que finalizou o tempo da pré-história e aí já veio um novo tempo, né, uma nova era. Então aqui eu tenho assim um pequeno, né, uma foto pequena para a gente rever aqui, ó. Então, o período neolítico, o homem torna-se sedentário, quer dizer, ele fica num lugar, né? Aí ele começa a agricultura e a criação de animais. E aí já tem o trabalho, né? Que vem o artesanato, manufatura e comércio, quer dizer, o artesanato, eles começam a construir as coisas, né? Manufatura eles faziam pães, faziam as coisas já, né? Eles entenderam que eles podiam usar o barro, né, para fazer as peças, para eles, por exemplo, fazer as peças de coletar água, não é isso? Fazer os instrumentos da agricultura também, né? E as armas de metal, porque aí com as armas eles, né, para fazer caçar,
Essa aqui é a evolução, ó, das armas que eles faziam. Aqui, gente, já é um pilão. Esse pilão era uma pedra mesmo e outra pedra que eles amassavam os alimentos, né? Amassavam o trigo para fazer a farinha, não é? Então, os homens aqui, ó, já plantavam. Quando aí já surge a roda, né? O homem entende que com a roda, olha aqui, eles fazem pequenos carros e eles podem carregar os seus alimentos e aí fica mais fácil para eles, né? Aqui as pessoas trabalhando, ó, fazendo os objetos, certo? Nós temos aqui uma pergunta, que essa pergunta, né, ela está aqui no texto, você vai ler o texto para responder a pergunta, e aqui vocês vão completar as frases com essas palavras, paleolítico, neolítico, sedentário e nômade, que está tudo aqui, você vai, né, conforme o texto, você consegue fazer aqui a atividade, tá bom? Bom dia, bons estudos, fiquem com Deus.